Fala, galerinha do canal Química em 12, e a nossa aula sobre invenções é sobre qual invenção hoje? Vou te falar, liquid paper, você conhece, você usa, tá aí do teu lado talvez, esse produto que é extremamente conhecido, pessoal. Quem será que inventou? Aonde essa história começou? Foi por acaso? Foi com intenção? Como é que foi? Vou te contar nessa aula então de 12 minutos. Vem comigo. Muito bem, pessoal. A invenção do liquid paper está associada a uma outra invenção. Quer ver? Vamos começar da onde? Máquina de escrever. O liquid paper só existe porque passou a existir um belo dia máquina de escrever. Francis, onde é que surgiu uma máquina de escrever? Pessoal, não se tem ao certo, tá? O ano, ok? Não tem um ano exato, um nome exato do inventor. Foi uma junção de ideias daqui e dali, e as primeiras máquinas, olha só, começaram então ali a surgir, né? Essas obras de arte como você está vendo então aqui nessa aula, beleza? E a coisa foi evoluindo, até que mais ou menos 1843, um cara chamado Charles Chumber, olha só, esse cara, ele que, né, fez parte das invenções das novas máquinas de escrever, um dos caras, ele inseriu o tal do teclado QWERTY. Olha pro teu note. Ok? Olha para ele, você vai ler então ali QWERTY. Essa forma de teclado evita travamento, aumenta agilidade naquilo que você vai teclar. Legal, né? Você já tinha percebido isso? Porque, pô, você ganha muito tempo se as teclas estão numa certa ordem. Francis e liquid paper, vamos chegar lá. E aí, pessoal, a coisa foi evoluindo, até que uma marca chamada IBM, International Business Machine, essa marca então, ela foi lá e inventou, ok, a máquina de escrever elétrica. Perfeito? Galera, a máquina de escrever elétrica ela é muito mais ágil. Então a dinâmica mudou bastante, a produtividade, porque o mundo sempre vai querer as coisas de maneira mais rápida, tá? E veio a máquina de escrever elétrica. A IBM então foi a grande inventora disso, aumentou a agilidade no processo de datilografar um documento. Só que, galera, não adianta ter agilidade, não adianta ter velocidade, se a cada pouco a gente comete um erro, não dá para editar um documento que foi datilografado. Imagina, você está datilografando um documento, errou a última palavrinha. Galera, procura o Ctrl Z, ok? Ali no teclado. Não tem no Note, ok? Mas você não tinha na máquina de escrever. Como que eu vou corrigir um erro que eu cometi? Então essa dúvida pairava pelo ar. Aí é que a gente vai chegar aonde quer chegar. Uma americana chamada Betty Graham, ok? Que acabou se separando, ok? Tendo que então trabalhar horas e horas por dia. Ela era inventora, era uma artista e era uma ótima datilógrafa. Eu falei assim, o que é uma ótima datilógrafa? Bom, pessoal, durante um bom tempo, os caras então, na hora de contratar alguém, mediam quantas palavras por minuto uma pessoa então escrevia. E Betty Graham era demais nesse ponto, tá? E ela, indo para o trabalho, começou a perceber que quando um pintor num prédio, por exemplo, numa casa, cometia algum erro, ele ia lá e encobria esse erro com um pouquinho de tinta. Então cometia um erro, ia lá e encobria com um pouquinho de tinta. Ela pensou, se ele pode, eu posso fazer. Isso não poderia existir num documento, uma correção, e sim um novo documento. Mas ela foi para casa, ok? Vendo esses erros, então, ela foi para casa, ok? E começou a misturar algumas coisas para na verdade, usar com essa mesma ideia. Ela pegou talco, ela pegou água e foi para o trabalho. Aquela mistura foi para o trabalho, perfeito? Chegando lá, então, na hora de cometer um errinho, ela passou essa tinta que ela formulou, com talco e água, por cima. Legal, ela chegou a usar até tinta de parede, pessoal, ali no papel. Mas era uma tinta muito lisa, demorava a secar, então ela fez a dela. Talco e água, levou para o trabalho, cometeu um erro. Ela ia lá e encobria o seu erro, então, pessoal, com essa fórmula que ela criou. Olha que ela estava inventando, olha só, tá? Pessoal, então, ela chegava a emprestar para os amigos, por exemplo, ó, na surdina, porque isso não poderia acontecer. E todo mundo começou a apoiar ela, falou, Betty, você está com uma baita de uma ideia, leva isso para frente. Só que uma tinta que demorava a secar, essa tinta que ela fez demorava a secar. Então ela começou a colocar álcool na composição. Então, talco, água e álcool. O álcool é um agente secante, ele é muito volátil, na é verdade. E assim, pessoal, ela criou um produto que ela denominou como Mistake Walt. Perfeito? Então lá, nos anos 50, Betty Graham inventou o Mistake Walt e começou a vender, Ela pegou, abriu a garagem de casa, o filho dela era professor de química, tá? E deu aquela força para ela também, e ela começou a vender, galera, para muitos escritórios. Revolucionou a parte de escritório, porque o que ela acelerava, na produção de um documento,
né? Cometeu um errinho, não tem problema, a gente encobre aqui e segue a vida, tá? E foi evoluindo esse mistake walt, então, pessoal, ele teve essa primeira composição, então, que foi água, álcool, ok? E talco. Muito bem, muito bem. E essa ideia dela deu tão certo, tá? Que ela falou, eu vou criar um nome mais atrativo. Mistake Walt não vendia muito, não vendia. Então o que ela fez? Ela mudou para Liquid Paper. Liquid Paper, ok? Então, quer dizer, esse líquido que era para ser usado ali em papel, para você apagar essas tintas, começou a ser muito melhor aceito, né, com esse nome Liquid Paper. Aí ela procurou quem, pessoal? Olha como a história ela tem uma conexão. Ela procurou a empresa, a marca IBM, International Business Machine. Então ela procurou essa marca, certo, pessoal, e falou assim, vem cá, vocês não querem comprar essa minha ideia? Olha só, eu inventei uma coisa que todo mundo está usando. Vocês produzem a máquina, por que não produzir então quem corrige os errinhos, tá? Porque a fita de carbono usada na máquina, pessoal, borrava também, não é só a pessoa ali datilografando. A fita à base de carbono que a máquina utiliza, pessoal, ela acabava então ali borrando os papéis também. E a tinta dela poderia encobrir isso e ó, resolveu o problema. Eles não gostaram. Eles não acharam nada legal essa ideia. Não. Legal, boa a tua intenção, mas isso aí que você fez não vai dar certo. Ela falou, não pode, cara. Tá todo mundo usando, né? Então a mistura é muito simples, é barata, pega aí e vende. Eles não quiseram. Não quiseram a patente do produto, não quiseram dar atenção devida para ela. Ela falou, não pode, cara, eu sou uma artista, sou uma guerreira, eu vou fazer isso dar certo. E na verdade, o caminho dela se cruzou com uma grande marca, Gillette Corporation, ok? Essa marca que não é só marca de lâmina não, de creme de barbear, não, vai muito além a marca Gillette, pessoal, ok? Quando a gente fala Gillette, pensa em lâminas, o nome disso é metonímia, ó a gramática aí, pessoal. Então, o que acontece? Essa grande marca Gillette Corporation, então, procurou Betty Graham e falou, vem cá, tua ideia é excepcional, é top demais, tá? Hoje, pessoal, a gente encontra nos livros de grandes invenções, os caras tinham o quê, né? Essa visão já futurista, falando, não, vem cá, tua ideia não vai morrer tão cedo. Pagamos mais de 40 milhões pelos direitos, então, desse produto. O que você acha, Betty? Ela falou, eu acho que vocês demoraram a me procurar. Tá tudo certo, pega, leva, né? Leva o papagaio, leva a receita, leva tudo, né? Então, a marca Gillette Corporation comprou os direitos de Betty Graham, perfeito? Essa transação aí já aconteceu perto ali de 1979, ok? E ela então ganhou essa bolada, essa grana e passou a bola para frente com certeza. Muito bem, pessoal. Hoje em dia o liquid paper está aí, né? Tá em qualquer papelaria, a gente encontra com facilidade. É um produto barato, útil pra caramba, você já usou com certeza, tá? Ele pode cair numa prova tua como um assunto, porque é química pura. Ele ainda tem a mesma composição, talco, por exemplo, tá? Ele tem então ali água, álcool. Pessoal, as coisas foram mudando, tá? Então, a gente tem várias composições. Uma delas que predomina é ter hidrocarbonetos, como solventes, que vem então lá, né, na origem do petróleo, perfeito? São derivados do petróleo. Tem ali o dióxido de titânio, que é um composto então que acaba dando na aderência ali, tá? Da tinta, no papel, tá? E alguns compostos orgânicos também, como o isocianato de alila, e daí por diante. Muito bem, galera, então quer dizer que o liquid paper ele tem uma composição um pouco diferente lá da original. O nome também foi mudando, né? Mistake Walt, de repente, liquid paper. E galera, se a gente quer associar a nossa química mais formal, o liquid paper ou mistake walt, ele é uma suspensão. Então o que Betty Graham inventou mais ou menos ali em 1950, pessoal, é uma suspensão. Francis, o que é uma suspensão? Eu te falo. Suspensão, pessoal, é uma mistura heterogênea, certo? Heterogênea. Mas tem mais, tá? Ela é heterogênea e ela decanta naturalmente, ó, decanta naturalmente. Tanto que quando você vai usar um liquid paper, o que você faz, pessoal? Você agita, você mexe para os ingredientes ali se misturarem um pouco melhor. E aí você utiliza ali no papel. Galera, uma suspensão então, tá? É aquela mistura heterogênea que visivelmente, tá? Eu tenho acesso às fases, né, dessa mistura. Outros exemplos, água e areia, ar e poeira, leite de magnésia, tá? Então você tem aí muitos exemplos de suspensão. A suspensão, então, é uma mistura heterogênea, é onde o liquid paper se encaixa. Francis, além de suspensão, tem outros tipos de mistura? Claro que tem. Tem o colóide, ok? Tem a solução verdadeira. Então, sim, tem outros. Mas eu queria que você, então, conhecesse certinho o que vem a ser, aonde se encaixa o mistake walt, o liquid paper, em uma suspensão. E olha o comportamento, né? Uma decantação natural. Eu consigo separar alguns componentes dele, por exemplo, por filtração simples, é possível fazer isso. Não é necessário uma centrifugação, não é necessário uma destilação, tudo porque ele é uma suspensão. Bom, pessoal,
Então eu quero que você tenha acesso a muitas invenções aonde a química está presente, e existem diversas, milhares, tá? E hoje foi o dia de falar do liquid paper, inventado por uma americana, ok? Que viu o quê? Os erros acontecerem, não achou uma forma, né, muito prática, por exemplo, de começar um documento todo de novo. Não, vamos fazer o seguinte, vamos corrigir o que era proibido, mas ela conseguiu então arranjar um jeito formal, né, ok? Mais ou menos 1950, ela vai lá e pega talco, ela pega água, ela pega álcool, ok? E cria o Mistake Walt. E ela acaba criando então, né, depois de um tempo, o liquid paper, que foi rejeitado pela própria empresa, né, que fabricava a máquina de escrever elétrica, super eficiente. Falou, não, isso não vai dar certo. Não vamos dar bola. Mas quem tem visão lá para o futuro veio e pegou a ideia e falou, isso vai dar certo. Galera, tem que olhar sempre lá na frente, tá? E foi o que a marca Gillette, por exemplo, fez. Chamou Beth, vem cá, você tá super certa, vende a patente pra gente, ok? E você vai ter muito, mas muito retorno. Uma pena, uma notícia muito ruim é que logo depois da transação, pessoal, ela faleceu, ela não pôde curtir a vida milionária que ela acabou tendo. Mas com certeza deixou para os filhos, ela tinha até filho que era músico, por exemplo, e tal, e então com certeza ali ela acabou deixando, né, para alguém ali toda essa herança. Galera, então assim, ó, esse playlist é para falar de invenções onde a química tá presente, certo? Curtiu a aula? Legal? Então te inscreve no canal, galera. Conta para todo mundo, certo? Sobre esse playlist que tá aqui, ó. Agora falando de várias e várias invenções. E espero que a próxima aula, então, tá vindo por aí. Um abraço, galerinha. Tá? Bons estudos. Tchau, tchau.